Olá, você de casa, estamos mais uma vez com o seu programa Papo de Boteco, entrando em sua residência, entrando em seu lar, nesse programa especial, como a gente prometeu para vocês, Papo de Boteco de férias. Estamos circulando agora aí pelas cidades, mostrando as coisas boas de Pernambuco, mostrando as coisas boas de Olinda. E hoje, uma coisa muito boa, que estamos no restaurante Tribuna Sabores Ibéricos, que fica aqui na Rua de São Bento. O Tribuna, que é o restaurante do nosso amigo Jaime, né, que faz comida portuguesa de primeira qualidade, um bacalhau excelente, você encontra aqui, o melhor bacalhau de Pernambuco você encontra aqui na Tribuna. E hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui na Tribuna Sabores Ibéricos, falar sobre origami, falar sobre poesia, sobre música, sobre artes plásticas. Aqui é a Tribuna que está sediando a exposição do Arquidi, né, que é um artista paraibano, poeta, compositor, cantor, artista plástico, escritor, e que a gente vai conversar com o Arquidi, vai conversar com o Mabel Ferreira, que é mestre em origami, e vamos levar isso para você. E mostrar também um pouco da culinária aqui do chefe Jaime Alves, aqui do Tribuna Sabores Ibéricos. E a gente aqui na Tribuna está abrindo esse programa e a gente encontra aqui com o nosso amigo Roberto Lessa, que é essa sumidade em produção. Roberto Lessa, muito bom ele encontrar, você que está sempre por Olinda, né? Eu moro em Olinda há 35 anos, né? Apesar de ser gaúcho, cada um tem o seu defeito, né? Mas eu sou o gaúcho mais pernambucano do mundo. E não fale mal de Olinda, que comigo é bronca pesada. É isso aí, gente. E vamos continuar, e a gente vai daqui a pouco voltar aí com Arquidi e com o Mabel Ferreira. Fica aí, não sai daí não que a gente está voltando. E o Papo de Boteco de férias hoje já vai fazer essa conversa gostosa. Vamos falar sobre origami, sobre poesia, sobre artes plásticas, como a gente já falou na nossa abertura, com a professora Mabel Ferreira, que é mestre em origami. Professora, é um prazer ter a senhora aqui no Papo de Boteco. Prazer é meu estar aqui. No início de ano, né? Começando com as férias e sendo privilegiada também junto com o amigo aí, artista. Exato, e o amigo artista é o nosso amigo Arquidi, que é da Paraíba, né, escritor, poeta, compositor, artista plástico, desenhista, né? Arquidi, prazer ter você aqui em Olinda, prazer ter você em Pernambuco. Como é que está sendo essa sua incursão agora aqui por Pernambuco? É um prazer enorme estar aqui em Olinda pela primeira vez, a convite do amigo Roberto Lessa, né? Uma cidade que respira e transpira cultura, né? Uma referência inclusive internacional. E pela primeira vez estou aqui numa exposição de uma mostra da minha produção de um pouco mais de 30 anos de trabalho. E é realmente uma grande honra, inclusive, além de um grande prazer estar aqui em Olinda com vocês. Aqui de 30 anos de trabalho, quantos livros já no mercado? Eu tenho alguns livros publicados, uns 10 livros publicados, né, entre publicações por iniciativa própria, e alguns livros que eu venci concurso literário lá na Paraíba. E eu tenho praticamente uns 20 livros escritos, embora tenha a metade publicado, 10 livros. Entre romances, contos. Eu não tenho um livro de poesia publicado, embora tenha um livro escrito de poesia, mas contos e romances eu tenho entre 5 e 10 livros. E esse trabalho que você veio fazer aqui na Tribuna foi um trabalho de um recital, né, e também um lançamento de quadros, de exposição sua. Eu tô produzindo esse disco aqui, o Equinócio, inclusive já tem uns 3 anos de trabalho, porque é um disco individual, assim, com recursos próprios, né? E aí eu estou produzindo esse livro. Fiz esse disco, fiz uma pequena amostra aqui, alguns dias atrás. E eu pretendo, ele vai ficar inclusive aqui no Som Ambiente, eu pretendo fazer uma apresentação rápida no violão. E também o livro aqui do São Salabalcílio, né, que é um livro que eu desenvolvi junto à turma do Facebook. Eu tenho uma página lá no Facebook, eu acho que a maioria das pessoas hoje tem uma página no Facebook. E aí eu escrevi 1000 aforismos, são 1000 pensamentos cultos em respostas a algumas questões colocadas lá no Facebook, em interações. E eu então transformei os ditos e os benditos e os malditos no livro aqui do São Salabalcílio, que estará aqui sendo lançado.
E esses pensamentos curtos também, né? A gente pode pensar, quando fala em pensamento curto, pode pensar também no haikai, né? Sim. E falando de haikai, a gente vai falar de origami. A professora Mabel estava me dizendo que o origami foram os portugueses que trouxeram para o Brasil. Sim, eu fiz pesquisa, né, para saber de onde surgiu, porque os japoneses têm 100 anos somente aqui no Brasil. E os origamis surgiram muito antes deles aqui. E na pesquisa que eu fiz a minha especialização voltada para a questão do origami também. E descobri que foram os colonizadores que trouxeram os professores de Portugal, que sabiam fazer a arte magia do origami, né? Era conhecida como, muitas vezes, dobraduras, né? Dobrar papel. Então, as crianças, naquela época, não tinham nenhuma atividade para se fazer, porque existia somente índio, água e mato. Né? E com essa arte foram desenvolvendo, brincando e aprendendo. E hoje nós temos uma riqueza, né, que encanta adultos e crianças em todas as situações. E hoje também serve como terapia para algumas pessoas que têm problemas de coordenação motora. Professora, inclusive a gente, quando fala assim, nós que somos leigos, quando falamos de origami, a gente pensa muito somente nos bichinhos, né, que as crianças gostam muito de fazer. Minha afilhada mesmo, Gabi, é louca por fazer origami também, faz uns cachorrinhos que ela sai distribuindo, né? Mas eu vejo que a senhora trouxe aí uma infinidade de produtos feitos com origami. Eu tenho comunicação com algumas pessoas no Facebook, né, do Canadá, de vários países, e daqui do Brasil mesmo. Tem uma amiga minha que ela é advogada e ela trabalha muito com a questão do origami. E eu pego muitas informações também com essas pessoas, que não é só fazer origami para brincar, não, mas para embelezar também. E adulto e criança de qualquer idade cria habilidade, né, desenvolve habilidade para trabalhar com origami. E quando a gente leva isso para a questão pedagógica, é que é melhor ainda, é mais prazeroso de ver a criança desenvolver e de criar sua própria arte, né? Porque não só é a gente fazer aquilo que a gente vê nos livros, em revistas, não. Você bota também uma questão sua, um pedacinho seu ali, você modifica, isso também que é interessante, né? Você sair daquela questão convencional. Eu vou pedir à professora para que, enquanto a gente continua conversando com a Arquidia, ela faça alguns origamis, algumas coisas para a gente mostrar para o pessoal de casa a rapidez, né, e a destreza de quem tem a prática do origami. Isso aí, né? Tem uma reportagem aqui na revista Construir, minha, falando sobre origami. Já que a professora Mabel falou de Facebook, o Arquidi também falou de Facebook, eu também vou falar de Facebook. O Facebook do programa Papo de Boteco, que você acessa lá, www.facebook.com/Papo de Boteco, e você vai poder também colaborar com o programa Papo de Boteco, votando no Papo de Boteco para o troféu ASIMP Melhor Programa de Televisão 2013. Nós tivemos essa grata satisfação, essa grata surpresa, que aliás eu quero agradecer em nome de toda a equipe Papo de Boteco, ao pessoal da ASIMP, de ter escolhido o Papo de Boteco para concorrer a esse troféu de melhor programa de TV. E você tem que entrar lá e votar, porque uma categoria é o voto dos internautas, a outra são os críticos de rádio e televisão. Então entre lá, aproveite e vote na melhor música, no melhor disco, no melhor programa de rádio e vote no Papo de Boteco como melhor programa de TV de 2013. No nosso Facebook tem um link e também está aí passando na sua telinha o site da ASIMP, que é o do Blogspot, para você entrar lá e votar. E também agradecer. Nós recebemos os números do Ibope com muita felicidade, com muita alegria, e tivemos a satisfação de saber que o Papo de Boteco, no ano de 2013, foi assistido por quase 400 mil pessoas. Então eu quero agradecer a cada um de vocês de casa por todo esse sucesso de 2013, e vamos divulgar o nosso programa para que a gente vá e cada vez mais o programa cresça, o programa chegue e leve para você de casa aquilo que você quer assistir, aquele comunicação de qualidade, né? Somente agora nós estamos entrando aí em rede com a TV Cultura de São Paulo, a TV Nova Nordeste está dando essa guinada, e o Papo de Boteco vai levar para você cada vez mais o que de melhor tem no nosso estado e agora também no nosso Brasil. Arquidi, aqui na tribuna Sabores Ibéricos você está com alguns quadros expostos. Esses quadros, eles estão para comercialização ou apenas para demonstração? Não, a maioria para comercialização, né? A maioria dos trabalhos, tanto os originais quanto algumas cópias, porque eu vou trazer algumas cópias num preço mais acessível, né? Porque o original, geralmente, para que você leve, você precisa desembolsar um pouco mais. Mas haverá reproduções, e estão
praticamente à venda, todas as obras. E você tem uma técnica muito legal. Você, além de pintar, você desenha com o lápis esferográfico, que é uma coisa maravilhosa. Como é a paciência para fazer um quadro desse com lápis esferográfico? Uhum. Inclusive, você falou uma coisa interessante, porque eu comecei, na realidade, como quadrinista, produtor de histórias em quadrinhos. Com 14 anos, eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. E aí, naturalmente, era tinta nanquim, bico de pena e tal, aquele pincel fino que tem. A gente usava isso. Com o advento da computação gráfica, décadas depois, eu comecei a produzir material, fui trabalhar em agência de publicidade e aí aprendi a lidar com o Photoshop, que é um recurso tecnológico muito interessante de produção gráfica, onde você tem todos os recursos, digamos assim, manuais, você tem virtuais, desde uma borracha que você apaga, o dedo que você esfrega a tinta, a espessura do pincel, né? Você tem várias espessuras, e eu passei mais de 2 décadas produzindo com a computação gráfica e praticamente tinha aposentado, digamos assim, o lápis, o pincel e as tintas. E aí, muito rápido, você resolve a questão com a computação gráfica, mas aí com esse aceleramento da vida moderna, ou pós-moderna, como se diz, eu senti uma necessidade muito grande de retomar a minha tranquilidade, digamos assim, a minha paciência. E aí, num exercício desse resgate dessa paciência, eu voltei a usar basicamente o lápis, o puro lápis tinta, que a gente chama lápis tinta, né? A esferográfica. Mas como um exercício, digo para você, de resgate dessa paciência que eu havia perdido, digamos assim. Apesar de eu ter uma influência muito grande da cultura oriental, que eu gosto muito da cultura oriental, que diz que a gente tem que ser bastante paciente, deve ser paciente, tolerante, essas coisas. E aí eu resolvi criar uma dificuldade para mim, usando a esferográfica, mas também como um resgate do que eu fazia antes, que era a utilização desse material, mas basicamente, principalmente, para resgatar a minha paciência de realizar. Inclusive, um amigo meu que também está querendo resgatar a paciência dele, ele disse uma coisa interessante: cada traço é um mantra. Então, cada traço realmente é um mantra da construção dessas artes, que é um resgate, como eu disse, dessa técnica primitiva, né, digamos assim. É muito bom. E realmente é um exercício de paciência, como também é um exercício de paciência, uma terapia que a professora Mabel está fazendo aqui com o origami. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando essa conversa com a professora Mabel, continuando essa conversa com a Arquidi e mostrando para vocês mais da Tribuna Sabores Ibéricos. Vocês vão se surpreender com o que vem por aí, viu? Fique aí que daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o seu programa Papo de Boteco, ao som aqui do violão mágico de Arquidi, né? Parece que assim, tudo na vida é coisa de Deus, né? E a gente juntar uma música de tranquilidade dessa que o Arquidi toca, com a arte da professora Mabel no origami, com a paciência do Arquidi no lápis esferográfico, é realmente uma coisa para começar bem o ano. Vamos começando muito bem aí esse Papo de Boteco de Férias, esse ano novo, esse ano em que a gente vai para o nosso 7º ano de exibição aqui na telinha da TV Nova Nordeste. Mais uma vez agradecendo a todo mundo, sempre. E queria aproveitar para agradecer também ao meu querido amigo vereador Almir Fernando, da cidade do Recife, que colocou e aprovou um voto de aplauso ao programa Papo de Boteco pela Câmara do Recife, um voto de aplauso aprovado por unanimidade da Câmara. Muito obrigado, Almir, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Agradecer também ao vereador Arlindo Siqueira, que também colocou e aprovou um voto de aplauso na Câmara Municipal de Olinda. Obrigado, Arlindo, parabéns aí pelo trabalho. Mas vamos continuar o nosso programa Papo de Boteco, continuando essa conversa aqui com o Arquidi. Arquidi, você começou agora o programa com uma música instrumental. O seu disco que você está lançando, ele é todo instrumental? Não, ele tem uma boa parte instrumental, porque eu sempre fui muito mais instrumentista, quer dizer, instrumentista de instrumentos, porque a voz é um instrumento, né? Também a voz, né? Então, mas eu uso muito pouco a minha voz, mesmo porque eu me sinto às vezes muito tímido para cantar, para soltar a voz. Eu tenho uma voz razoável, mais ou menos afinada, vocês podem ouvir depois aí no disco, mas eu prefiro mesmo a parte da essência da música, é o lado do instrumento, né? Do violão, da guitarra. Eu gosto muito de instrumentos de corda, violão e guitarra. Sempre fui um músico de outros músicos, sempre apoiei amigos músicos participando como arranjador, como instrumentista dos discos deles, até que atendi ao pedido de alguns amigos, disseram: por que você não faz um disco solo, então, para mostrar um pouco das suas coisas que você tem e tal, guardado. E aí está sendo produzido, inclusive o Equinosso, sempre em desenvolvimento, esse disco. Isso aí, uma coisa que me deu curiosidade, eu vou perguntar, acho que também bateu curiosidade pessoal de casa. O seu trabalho é um trabalho muito detalhista, né? Seus quadros e seus desenhos são muito detalhistas, são muito cheios de detalhes, tem que ter realmente uma paciência grande. Aí eu te pergunto, quando você está desenhando, quando você está fazendo todos esses traços, qual é a trilha musical que você está ouvindo? Rapaz, é interessante que você tenha perguntado isso, porque como eu já ouvi muita coisa, mas eu ouvi muita coisa mesmo, então fiquei um pouco cansado de ouvir. E aí também uma coisa que me motiva a criar a minha própria música, de tão, digamos assim, exausto de ouvir a música dos outros. E também acho que há uma dificuldade muito grande em relação à originalidade. É muito difícil você conseguir ser original depois de tantos séculos de produção artística, de modo geral, né? Não apenas na área da música, mas em qualquer área. Na literatura, nas artes visuais, no cinema. É muito complicado você atingir uma originalidade, se é que isso é possível. Mas hoje eu faço os meus desenhos lá, ponho na TV a cabo lá em casa, na parte musical, tem um termo chamado lounge. Lounge, não sei nem como é, L-O-U-N-G, lounge, né? É uma música tecno, né? Música de festas, para rolar as festas e tal, mas eles têm uma variedade tão grande de interpretações, inclusive músicas do Led Zeppelin, que é um grupo que eu gostava muito na minha adolescência, entre outros grupos. Eles fazem uma releitura e são muito criativos em termos de timbre, tem muitos ecos, muitas coisas interessantes. E é basicamente essa coisa que eu estou ouvindo, a produção desses novos desenhos. Muito legal mesmo. Professora Mabel, essa música que o Arquidi toca é uma música bem propícia para fazer origami, né? Eu gosto muito de usar a música instrumental para fazer, porque ela propicia, né, a tranquilidade e você começa a viajar na própria música para desenvolver a arte, né? E acrescentando também, às vezes a gente pode trabalhar a questão do origami, colocando uma música e desenvolver temas belíssimos, né? A senhora, desde o começo do programa, que a senhora está aí, mexe para um lado, mexe para o outro e as coisas vão aparecendo, né? Eu queria perguntar à senhora, professora, qualquer papel faz origami? Nós podemos trabalhar com vários tipos de papéis, menos papel de seda, que ele rasga com facilidade,
nem um jornal, mas folhas de revistas velhas que as pessoas podem jogar fora, podem aproveitar para começar a criar habilidade, né, para desenvolver a arte do origami. E Color Plus, o papel ofício e o Color Plus, que é a espessura melhor para se trabalhar. Compra ele grande ou já compra ele cortado em alguma gráfica. E o origami hoje ele está bem divulgado em Pernambuco. As pessoas que querem aprender origami têm espaço para isso? Tem sim. Tem a colônia japonesa aqui em Pernambuco, que fica no Curado, onde eles têm oficinas. Eu ministro oficinas em algumas livrarias, me convidam e eu vou. E quem me procura também, eu posso, se tiver o espaço, eu vou e ministro oficina com as pessoas, crianças, adultos. Já fiz oficinas, várias oficinas no Horto Dois Irmãos, na Construir, na FTD, Paulinas, na Paulos. Me convidam e eu vou. E o público também gosta, né? Eles vão atrás. E a senhora também tem um trabalho com o lado pedagógico, não só do simples ato da simples criação do origami, mas a senhora tem uma caixa ecológica que vira uma grande história, né? Vira um livro. E essa caixa já andou um bocado, né? Já. Viajou uma boa parte de Pernambuco e outros estados também, trabalhando com professores, né, para que eles criassem habilidade e que eles fizessem também com que os alunos viajassem junto com eles em alguma viagem que eles criassem usando os origamis como os recursos não convencionais, né, porque os livros trazem, mas nem todo mundo tem habilidade para poder trabalhar. Eu fiz também na faculdade, Fafiri, fui convidada para fazer uma oficina, ministrar uma oficina, e trabalhei com a história do Patinho Feio, né? Onde os professores e as professorandas também começaram a desenvolver, junto comigo, essa habilidade do origami, porque fazer com que a criança desperte a arte, o gosto pela arte, não é difícil, é só a gente ter vontade e desenvolver com eles, aprender com eles também, porque a gente não só ensina, a gente aprende também, né? À medida que você começa a desenvolver, você vai aprendendo, porque o aluno pode surpreender o professor. É isso aí. Agora eu vou pedir licença aqui à professora Mabel, pedir licença ao Arquidi e vamos ali na cozinha ver o que é que o chefe Jaime Alves está aprontando nessa cozinha do restaurante Tribuna Sabores Ibéricos. Vamos ali na cozinha ver o que é que ele está aprontando. Vamos agora ver o que é que o chefe Jaime Alves está aprontando aqui nessa cozinha. Vamos emburacar aqui na cozinha do Tribuna Sabores Ibéricos. Eita, isso aqui meu compadre Evandi ia logo endoidar, porque já entra com um bolinho de bacalhau e o Jaime está tirando do forno uma obra de arte. O pão que fizemos agora também. Jaime, que prato é esse? Este é um prato de bacalhau com camarão. Nós chamamos este prato bacalhau JJ, que é um bacalhau que eu preparei com a minha irmã, que é Jaime Janina. É um prato de bacalhau, um lombo alto de bacalhau, com cebola refogada e pimentão, uns camarõezinhos e batatas ao murro. Portanto, digamos que é o prato principal da casa hoje, com os bolinhos de bacalhau. O nosso pãozinho caseiro também, feito de centeio. Eu preparei esta tarde para agora a gente degustar e provarmos esse pãozinho aí, todos juntos. Jaime, a Tribuna funciona que dias aqui na Rua de São Bento? Nós trabalhamos de terça a domingo. Portanto, estamos trabalhando de terça a domingo, serviço de almoço e jantar. Estamos atualmente fechando aos domingos à noite, devido que também já tem prévias, mas habitualmente é só de terça a domingo sempre. E no primeiro sábado de cada mês tem a famosa sardinhada. Foi sábado passado, tivemos aí a sardinhada. Esse é de facto um dia de uma casa portuguesa aqui bem cheia, com a sardinha à moda de Lisboa, assada na brasa, na rua. As pessoas passam na rua e veem a nossa sardinha ali a ser assada, acabam por entrar e enchemos a casa todos os sábados aí no primeiro sábado. Graças a Deus, é isso aí, minha gente. A gente está aqui na cozinha de Jaime, na Tribuna Sabores Ibéricos, e vocês não têm noção do cheiro que está aqui. Porque televisão não tem cheiro, mas o cheiro que está aqui é uma coisa maravilhosa. Vamos voltar para o salão, para lá confraternizar agora com os nossos convidados, com a professora Mabel e com o Arquidi e com o chefe Jaime, que vai levar essa delícia para a gente degustar lá no salão. Vamos para lá. Com essas delícias do chefe Jaime, aqui do Tribuna Sabores Ibéricos, o Papo de Boteco vai se despedindo de você por hoje.
agradecendo ao Jaime pela hospitalidade. Muito obrigado, Jaime Alves, pela hospitalidade. Arquidi, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, muito obrigado. Professora Mabel, muito obrigado aí pela aula de origami. Eu agradeço a oportunidade e estar aqui com vocês é maravilhoso. Ok, minha gente. E o Papo de Boteco vai ficando por aqui, né? Agradecendo a sua audiência, convidando você para sábado que vem estar conosco novamente. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Sábado a gente está de volta. Tchau.